iniciar pelas pernas. O movimento que eu vou precisar fazer é um semicírculo e posicionar minha perna dessa maneira, tá? Não posso estar com essa perna flutuando para fazer um taio touch. Então minha perna precisa estar posicionada dessa maneira e semi-flexionada, tá? Porque quando eu estou com ela semi-flexionada, eu consigo ajudar com uma alavanca, tá? Então sempre que eu vou fazer o giro, minha perna vai entrar dessa forma, tá? Então, estou lá posicionado com o underhook, tá? Nessa primeira variação a gente vai estar segurando o punho. E o que eu preciso fazer com as pernas mais uma vez? Direcionar e deixar um step com a minha perna semi-flexionada. Com essa mão que está no punho, eu vou puxar para cima, como se eu estivesse olhando para o relógio, como se eu estivesse fazendo isso, tá? Toda vez que eu puxo uma mão nessa direção, ele desequilibra. Então, ó, só de simplesmente eu puxar, ele já tem um equilíbrio para frente, que é o que eu preciso para a projeção acontecer. Então, unindo tudo, seria step e a puxada, beleza? Fazendo, projetando. Dentro da mesma situação, eu consigo direcionar e também desequilibrar meu adversário de outras formas. Tem algumas situações que podem ocorrer, por exemplo, se o Filipinho estiver muito lateralizado, eu não consigo chegar lá, tá? Então eu preciso, de certa forma, fazer com que ele troque essa base para que eu chegue lá, né? Então, assim como a gente já fez em outros momentos, eu posso bater na perna da frente para depois bater na segunda. Se eu estou sentindo que ele está muito lateralizado e eu não consigo chegar, eu posso influenciar, fazendo com que ele passe aquela perna à frente, para depois fazer o mesmo movimento de taio touch. Então, se por um acaso chegar numa situação que ele não está, se ele tiver com as pernas paralelas de frente para mim, ótimo. Mas chegar numa situação que ele está muito lateralizado, eu vou precisar criar recursos, tá? Então, a gente tem o primeiro, a gente tem o segundo, e eu também posso, por exemplo, fintar, que eu vou atrás, quando ele tira esse pé, eu consigo de novo direcionar meu taio touch. Então, além de fazer o primeiro com ele estático, é legal trabalhar e fazer variações quando ele tem uma postura lateralizada, com que eu não consiga fazer o meu taio touch direto. Então, eu preciso procurar recursos para que eu chegue até ele a partir daí. Agora a gente vai partir do pressuposto que eu não tenho esse domínio. Ou por um acaso eu conquistei esse domínio, o Filipinho puxou, então não tenho mais, tá? Então dificilmente eu vou conseguir, sem aquele domínio, executar um taio touch que ele cai de costas, tá? Mas eu consigo executar a técnica da mesma forma, só que com a variável que, como tem essa mão solta, ele pode apoiar essa mão no chão. Então eu vou fazer o mesmo movimento anterior, só que agora o Filipinho tem as mãos no chão para poder não ser projetado. Mas logo depois eu consigo fazer transições para o headlock. Consigo, por exemplo, direcionar para o calquete, consigo fazer ataques de headlock, consigo fazer transições para as costas. Então é um movimento muito interessante para a gente conseguir direcionar essa luta para o solo e a partir daí a gente construir mais opções. Então dessa vez eu não tenho esse domínio, tá? Ou porque ele está escondendo, ou porque por um acaso eu já tinha esse domínio e ele estourou. E de novo, o mesmo taio touch. Quando ele apoia a mão no chão, a gente consegue iniciar com as situações de headlock a partir daqui, beleza? Então lembrando que se eu tiver o domínio, eu consigo projetar e cair por cima dele. Eu consigo fazer com que ele se projete de costas. Se eu não tenho o domínio daquela mão, a maior probabilidade é que ele apoie a mão no chão para não ser projetado, mas aí a gente tem uma progressão para situações de headlock a partir daí.